Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa grande roda de conversa virtual, onde ao longo desse mês nós estamos trabalhando com alguns temas diversificados das lives, né? Geralmente esses temas são temas solicitados pelos próprios internautas, ou seja, por vocês, né? E hoje a gente vai contar com uma participação aí muito especial, contribuindo aí com o debate, com a reflexão sobre uma temática aí tão importante quanto as mais diversas temáticas que a gente já tratou aqui nesse canal e que iremos tratar futuramente, né? Então, para iniciar, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, sou professor e psicólogo, sou professor do Centro Educacional e Técnico de Araraquara, o CETEC, sou psicólogo no CAPES 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui da cidade de Araraquara, e além disso, eu também trabalho no consultório particular como psicólogo clínico autônomo. Tenho especialização em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal pela Faculdade de Odontologia de Araraquara. Então, hoje, nós vamos conversar aí um pouco, refletir um pouco a respeito aí de um tema bem interessante, como eu falei para vocês, que é mulheres trans, né, empregabilidade e sociabilidade em tempos pós-modernos. E aí a gente tem o prazer de hoje conversar com a Érica Mateus, a Érica que é professora do cursinho popular aqui de Araraquara chamado Caburé, ela é palestrante, ela é graduanda no curso de letras da Faculdade de Ciências e Letras aqui da Unesp de Araraquara, né? E então, Érica, é com você. Eu gostaria que você se apresentasse aí para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje nessa grande roda de conversa. Seja muito bem-vinda e muito obrigado aí por ter aceito de pronto aí esse convite. É com você. Primeiramente, obrigada, Paulo, por esse convite de estar aqui para ver essa discussão, que é de um tema tão importante, que a sociedade em geral, né, devia estar mais atenta nesse sentido, estar de fato propondo mais questões para ajudar tanto a população trans quanto para nos compreender. Eu sou uma mulher trans, eu faço letras, como o Paulo disse, eu sou palestrante, sou ativista social, eu também escrevo, e, enfim, eu estou aqui de fato para a gente ter essa discussão, tanto para que se entenda o que a população trans passa, no caso, as mulheres trans, quanto para também se haver ações que de fato sejam propositivas para quem deseja ser efetivo aliado aí, né, nessa luta contra todo o preconceito que as pessoas trans passam. Ok, Érica, muito obrigado aí pela apresentação. E para iniciarmos aí o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade e a sua presença conosco, né? Onde vai poder esclarecer aí questões que são extremamente relevantes aí para a nossa sociedade. Então, professora Érica, a qual eu tenho o prazer de ter aula aí todas as semanas de espanhol, né? Verdade, meu aluno, Paulo. Isso. Então, eu gostaria de saber, professora Érica, para você, o que é ser uma mulher trans no Brasil e, sobretudo, uma mulher trans preta? Érica, você me ouve? Eu defino como dificultoso, que é o país que eu diria que é dificultoso, porque é o país que mais mata a população T, né, em todo mundo, ou a população trans.
em generalizações, é também o país que mais mata a população LGBT e também o que mais mata pessoas pretas. Então, é uma vivência de constante medo, quer por onde eu ande, quer por onde eu entre e assim por diante. E então eu definiria como sendo algo um tanto dificultoso. E, embora assim, os nossos corpos eles têm essa premissa de serem propositivos, né, por onde a gente passa, porque enfim, é uma transgressão, aí da normatividade, mas ainda assim é difícil, né? Porque justamente por essa transgressão, onde as pessoas ainda meio que mantêm uma mente arcaica, uma mente, né, ligada em binarismos e assim por diante, então fica não só difícil, como muitas vezes inacessível para algumas questões e até mesmo locos, né, para onde corpos trans acabam indo e assim por diante. Então, é de fato, assim, uma luta árdua e diária e sem cessar. A gente não tem esse privilégio de, ai, eu sou frágil, isso, aquilo. Não, nós temos que ser fortes o tempo inteiro, exatamente por esse medo constante e essa dificuldade que é ser uma pessoa trans no Brasil. Ô, Érica, então você está querendo me dizer que você encontrou aí algumas dificuldades nesse processo de transição, é isso? Sim, também. Tá. Érica, e na sua opinião, como é vista a mulher trans no espaço acadêmico, uma vez que você frequenta a academia, né? Você faz o curso de letras numa universidade reconhecida não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional também. E aí eu gostaria de saber de você se você sofreu ou se você sofre algum tipo de preconceito nesse espaço que é considerado um espaço intelectualizado, um espaço de reflexão. Eu queria ouvir de você se você sofreu algum tipo de preconceito aí no espaço acadêmico. Eu vejo a questão de corpos trans estarem inseridos em ambientes acadêmicos como, de fato, haver uma subversão aí, né, desses corpos aí, nesses espaços e assim por diante. Por quê? A gente percebe uma normatividade que é inserida nesses espaços que são pessoas brancas e cisgêneras, né, e que durante todos esses anos, décadas e séculos foram então as hegemônicas aí nesses ambientes e assim por diante. Então, quando um corpo que é estigmatizado, que é visto como sendo diferente, né, adentra esses espaços, então aí a gente tem uma subversão dessa lógica, né? O que de fato a gente quer que de fato isso seja proponente, né? Não só agora, como nos anos à frente. Entretanto, embora aos poucos a população trans esteja entrando nesses espaços acadêmicos, nesses espaços intelectualizados, onde infelizmente até o momento nós somos apenas 0,02%, é muito pouco, então ainda tem muito que se caminhar, consequentemente vence então os preconceitos. Em que sentido? Pela minha experiência, eu digo que eu me sinto subestimada nesses espaços. Por quê? Eu já percebi, às vezes, alguns aspectos, ou de professores, ou de alunos, em subestimação à minha intelectualidade. Quando eu escrevo algo, ou que eu faço algum trabalho, ou alguma apresentação que fique bom, gera-se o quê? Uma surpresa, sabe? Ou algum comentário mesmo em sala de aula e assim por diante. Então, eu percebo essa subestimação, o que é ilógico, né? Porque qualquer ser humano, seja cis ou trans, que ainda assim é um ser humano, é pensante, é capaz, então, né, de produzir saberes e assim por diante. Então, eu vejo como uma incoerência, né? Essa questão de haver essa subestimação. É,
no meu lado pessoal, é basicamente essa a problemática em que eu mais encontro, né? Ainda não tive essa questão de sofrer uma transfobia propriamente dita nesses espaços, mas infelizmente sim, há outras instituições que acabam ou pelos docentes, ou pelos alunos, ou pela instituição em si, acabar meio que disseminando esses preconceitos, né, contra pessoas trans. Ok, eu quero dar boa noite a algumas pessoas que estão nos assistindo e algumas pessoas que estão participando aqui de forma ativa. Então, boa noite aí ao Francisco Cristi, a Gregnani, a Leide Lira, e aí a Leide, ela coloca o seguinte, Érica, a falta de apoio familiar somada ao despreparo da educação tradicional e primitiva leva as pessoas trans ao submundo da prostituição? Ela Ah, pergunta sim. se essa falta de Sim. apoio familiar, o despreparo dos nossos colegas professores, das instituições de ensino, né, se isso leva uma mulher trans a uma vida de prostituição. O que tu falaria sobre isso para nós? Sim, aí a gente tem uma gama aí de questões, né? É, quando uma pessoa, então, ela foge, né, dessa lógica aí que é do binário e é do normativo cisgênero, consequentemente, principalmente nos âmbitos escolares, acaba se tendo não uma evasão, mas sim uma expulsão compulsória dessas, né, pessoas. Hoje em dia eu digo que, como, né, no meu caso, eu entrei em uma universidade já nesse processo de transição. Porém, se eu não estivesse lá no fundamental ou no ensino médio iniciado essa transição, dificilmente eu teria acabado ou finalizado, então, aí a escola. Por quê? Exatamente por essa expulsão compulsória em que se há de indivíduos trans. Consequentemente, quer nas instituições de ensino, quer aí no mercado, né, de trabalho, você então encontra esses empecilhos justamente por conta da transfobia estrutural. E daí, o único meio que sobra é a prostituição, é a venda, né, dos nossos corpos, onde mais, né, de 90% da população trans está inserida na prostituição ou no trabalho profissional aí do sexo, porque não tem opções, né, justamente por conta dessa marginalização, desse escamoteamento que a sociedade, então, ela propõe para nós. Não digo que a prostituição seja o errado. Eu condeno, né, no caso, que ela seja compulsória, né? Porque cada qual, então, tem os seus meios, tem as suas escolhas, assim por diante. Mas quando se torna algo compulsório, este é o problema, que aí no caso, se a gente para, né, para pensar, é uma política de Estado mesmo manter a população trans nesses lugares, né? É a dita necropolítica, né? Que é a política aí de morte e de marginalização e assim por diante. Então, se há um aproveitamento da hipersexualização, né, que as pessoas têm referente aos nossos corpos, então, consequentemente, nós somos escamoteadas a esses cantos, né, e assim por diante. Ok, Érica, a Nayara Medeiros, ela coloca Érica, linda, perfeita. Ai, minha Queria dar uma boa perfeita, ela. noite a Maria de Lourdes, né, que é uma frequentadora assídua aqui da roda de conversas. E a Leide, ela pergunta o seguinte: existe um despreparo nas empresas para receber pessoas trans? Como, por exemplo, em relação a nome social, em relação às questões de utilização de banheiro. O que você Sim, falaria isso para os com certeza. internautas? Embora tenha-se, né, essa conquista em relação ao nome social e assim por diante, ainda assim, muitas instituições não têm o devido, né, respeito quanto a isso. Dão mais primazia ao nome
que a pessoa ela foi registrada, o que é um total de desrespeito à sua identidade de gênero, quanto ao nome que de fato ela quer ser identificada. O uso, né, do banheiro, a mesma coisa. Quando uma pessoa trans ela acaba por adentrar, né, ali no banheiro do gênero ao qual ela se identifica, ainda assim, o medo, né, que eu disse ali na minha primeira fala, ele infelizmente ele nos persegue, né? E isso principalmente quando a sociedade, né, que dita aí uma estética, né, ou um padrão que ele deva ser então seguido e assim por diante, quando uma pessoa trans ela não tem a passabilidade que a sociedade ela espera, ela acaba sendo então mais estigmatizada ainda, tanto pelo acesso ao banheiro público, né, nesse caso, quanto pelo uso de seu nome social. Então, infelizmente, é uma problemática que ainda existe, tanto em instituições empresariais, quanto em instituições de ensino mesmo. Ok. Érica, eu queria discutir um pouco com você, ainda dentro desse viés do preconceito, quando a gente pega para estudar aí as questões do preconceito em relação ao negro, em relação aos homossexuais, a gente percebe que, de tanto se falar e de tanto se mostrar para a sociedade, a gente percebe que o preconceito ele existiu, ele existe, ele sempre vai existir. Porém, eu venho percebido, né, como eu transito aí bastante nos meios, sobretudo no meio de sala de aula, eu tenho percebido uma diminuição do preconceito em relação a nós negros e em relação a nós homossexual. Eu tenho percebido isso na minha prática. O preconceito existe, eu quero deixar bem claro, mas à medida que a gente fala, que a gente problematiza essa situação, né, a gente tira aquela situação de uma situação de tabu e joga aí para a sociedade pensar. E com isso eu percebo uma diminuição e uma conscientização maior de algumas pessoas da sociedade. Você percebe isso com a mulher trans e com a travesti, ou você acredita que o preconceito ainda é muito enraizado e que essa questão do travesti e da mulher trans ainda é um tabu muito acentuado na sociedade? Então, só dando, né, com uma correçãozinha, é da travesti, porque também é um gênero, né, que é feminino. Então, em relação a tudo isso, eu percebo que tanto as questões do lado racial, quanto a questão de gênero, e quando se há a intersecção exatamente aí das questões étnico-raciais, pouco se houve algum progresso nesse sentido. Por quê? O Brasil, infelizmente, é um país que vela os seus preconceitos, vela os seus estigmas e, consequentemente, é um país hipócrita, né? Então, as pessoas, elas se dizem estarem se desconstruindo, mas ainda assim não é uma desconstrução que está sendo efetiva. Por quê? Às vezes, se há uma lógica, né, de pensar de superação, mas não é isso o que deve ser feito. Essas questões, né, de acabar com o preconceito ou de se minimizar, né, que assim por diante, tem de ser feito uma subversão do paradigma, né? Porque a superação, ela pouco pode ser efetiva. Infelizmente, quando a gente trata sobre travestis ou mulheres trans pretas, a coisa ela se acentua ainda mais, né? Porque infelizmente nós temos uma estratificação social, e se a gente pega para fazer a análise dessa estratificação, quem é que está lá no fundo do poço são as trans pretas, né? Porque são as que mais sofrem nessas avenidas identitárias e são as que mais sofrem em todo esse rol sistêmico que é transmisógino, é machista, é racista, né? Então são as que mais sofrem dentro disso tudo. E eu percebo que, de fato, essa evolução, esse progresso não se dá de um modo efetivo, justamente pela falta de interesse em se conscientizar aí das pessoas, ou
também indo para um lado mais, digamos, ideológico, né? Uma certa invisibilização desses corpos por grupos que se dizem desconstruídos e progressistas, né? Então, você meio que adoça esse preconceito e diz não adoçar, mas na verdade você está, então, contribuindo com o progresso disso, né? Então, é algo que é extremamente problemático, que nós temos feito embate a isso, até mesmo as denúncias, né, que precisam ser feitas, mas infelizmente ainda é uma luta que, assim, tem muito que levar, tem muito que mudar, exatamente por mentes que, infelizmente, até agora se mantêm nesse mundo fechadinho, né? E aí a gente precisa dar continuidade a essa luta, né? E eu acredito, penso que esse é um espaço, né, de luta, é um espaço para a gente se colocar, né, para a gente lutar pelos nossos direitos e para a gente cada vez mais instrumentalizar aí a sociedade, Exato. né? E aí a Leide, ela coloca assim, Érica, para você. Érica, você acha que existe uma violência lançada pela imprensa quando se fala de transfobia? Eu percebo porque ou a imprensa ela não trata de um modo como se deve tratar, ou quando trata, trata de um modo meio que caricato, né? Ou por desrespeitar a identidade ali da pessoa trans, usando o seu nome antigo, né, que assim por diante, ou seja, deslegitimando a identidade ali dessa pessoa, ou por não sendo propositiva em, de fato, expor o que as pessoas trans passam e acabam, então, endossando, né, também algumas opiniões que aí são do senso comum e normativo, né? Então, a imprensa, infelizmente, muitas vezes tem o papel o qual ela deveria ajudar, mas às vezes acaba, infelizmente, atrapalhando por não ser sensíveis às questões das pessoas trans, né? Ok. Ô, Érica, e como que você analisa a questão da empregabilidade para as mulheres trans? Como que você observa esse cenário na tua visão? Novamente, quando eu trato então ali sobre a prostituição, é o que nos resta como meio empregatício, né? Porque né, você tem toda essa compulsoriedade em que recai, em que é imposto sobre nossos corpos, e então esse é o único meio, né? E, infelizmente, a inserção aí, né, no mercado formal de trabalho é algo extremamente difícil, o que não deveria ser, né? Porque tanto as mulheres trans são, né, mulheres e as travestis, e os homens trans são homens, né? Mas se há de fato esse preconceito todo, esse estigma, por quê? Porque ainda nós vivemos em uma lógica que é pautada no binarismo de gênero e na cisgeneridade, que também é compulsória, né? Então, tudo isso, toda essa estruturalidade se recai em cima de nós e aí somos, infelizmente, apenas escamoteadas, né? O que inclui principalmente o mercado de trabalho. Ok, professora Érica. Professora, e como foi para a sua família encarar esse processo aí de transição de identidade de gênero? Houve alguma resistência por parte de alguém da família? Ou essa família como um todo te acolheu, te respeita e te aceita numa boa? Como que foi esse processo dentro aí do núcleo familiar? Então, story of my life agora. Eu, na verdade, me identifico enquanto uma mulher desde os meus 2, 3 anos. Isso é nítido para mim, eu lembro perfeitamente. Só que como eu fui criada, então, em um ambiente que é tradicional e um ambiente cristão, tive que reprimir essa minha mulheridade, né, durante aí até os meus 17 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 20, faz mais ou menos 2 anos e meio, aí que eu estou, então, nesse período de, de transição e me hormonizando há 10 meses, mais ou menos. Em relação à família,
foi um tanto dificultoso. Por quê? Quando eu falo, então, né, para minha mãe que eu sou uma travesti, que eu sou uma mulher trans, ela me expulsa de casa. O que para mim foi um choque, porque todo mundo ao meu redor já sabia que eu tinha essa mulheridade em essência, né? Mas enfim, acaba meio que acontecendo isso, que acaba sendo um episódio até meio que traumático. Aí então eu sou acolhida por um casal de amigos meus, e após isso o meu pai ele me acolhe. Hoje em dia, eu e minha mãe, nós estamos tranquilas e assim por diante. Ela me aceita, de fato, como a, a garota ou a mulher que sou, mas, enfim, teve todo esse processo aí, né? Então, foi um processo dificultoso e trabalhoso, mas que hoje em dia já é mais tranquilo. Obviamente que, tipo assim, alguns polos aí, né, que da família, principalmente por parte de pai, são, assim, mais resistentes, mas é algo, assim, que eu não ligo, porque, assim, o essencial já tá aqui, então tá ótimo. Querida professora. Professora, a Nayara Medeiros, ela faz uma colocação aqui que eu acho extremamente pertinente. Então, a Nayara, ela coloca, Érica, fala um pouco sobre o seu projeto acadêmico e trilhar como intelectual, linguista e literata. Fala um pouco. Ai, gente, a Nayara é minha perfeita mesmo. Pra mim, assim, tá sendo tudo e um sonho, sabe? Meio que se realizando e estar nesses ambientes de disputa de narrativas, né? E intelectuais aí, porque isso é muito importante, né? Para uma sociedade que sempre disse que corpos negros e trans eram burros, que não sabiam nada e assim por diante, é uma quebra de lógica totalmente, né? Dessa lógica aí preconceituosa, quando esses corpos, então, fazem essa disputa, né? Eu pesquiso, no caso, a interseccionalidade aplicada a travestis e mulheres transnegras dentro da semiótica, que é uma área da linguística, aí da linguística, né? E isso é algo assim, extremamente que eu fico contente em fazer, porque a vida inteira eu fui ensinada a acreditar, né, por todos esses moldes sociais, de que eu não estaria apta, né, a ser inserida nesses espaços, né? E antes mesmo de eu entrar na graduação, eu já tinha esse projeto em mente. Então, pô-lo em prática e ter ele explícito, né, para quem tem interesse, é de fato, né, uma conquista. E sem contar os horizontes que eu ou outras trans e outras, né, pessoas pretas acabam dando para outras, né, pessoas que de fato elas podem, e sim, elas são inteligentes, elas podem, né, ter essa produção aí de saberes, então é algo extremamente importante, não só para nós individualmente, quanto pela representatividade de corpos e de fala e de mentes que a gente propõe. Ok, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? É um pouco delicada, mas eu acho que é necessária, tá? Como que a professora Érica, minha queridíssima professora de espanhol, como que você se vê daqui a 5 anos nesses espaços? Você consegue visualizar você daqui a 5 anos nesses espaços? Poderia dividir um pouco conosco essa Sim, eu alegria? pretendo e me vejo como uma potência nesses espaços, assim como eu espero e vejo outras trans e outras, né, pessoas pretas que são, né? Porque nós temos que ser essa referência e nós temos que apontar o que há muito foi escondido, né? Trazer as verdades aí dos outros ou desses outros, então, que são e foram marginalizados. Então, eu me vejo como uma futura
não só referência, como, né, também potência nesse sentido. E espero já estar inserida em uma pós para estar, então, ainda mais fomentando esses debates e trazendo essas questões que são tão importantes, que ficam há muito ou invisibilizadas nos espaços acadêmicos, ou tratadas de também uma forma caricata, né? O que não é muito legal. Ok, professora, brilhante a colocação. A Lei de Lira, ela coloca assim, a Lei Maria da Penha, eu acredito que ela queria dizer isso. A Lei Maria da Penha, ela serve também para mulher trans? Sim, Você afinal de poderia... contas, nós somos, né, somos, né, mulheres. Essa questão de quando uma pessoa ela se diz que não serve, é porque ela ainda está pautada em uma lógica de gênero e sexo, né? Você pautar ou você acreditar que a pessoa só é uma mulher porque ela tem uma vagina, ou um homem, né, porque ela tem um pênis, além de ser uma lógica totalmente superficial, ela é sexista, né? Porque tanto o gênero quanto o sexo biológico são construídos socialmente. Então, sim, essa lei ela já foi decretada que serve, né, para as mulheres trans, porque de fato nós também somos mulheres. Tá, ok. Professora, você falou um pouco aí em relação à empregabilidade, e em relação à sociabilidade, tanto da travesti quanto da mulher trans. Qual a análise que você faz? Exatamente uma análise de que os nossos corpos, desde quando uma pessoa se depara com a gente, né, e acha que somos meio que pessoas aí diferentes, exatamente a lógica de se manter esses corpos, né, e esses sujeitos, né, que assim por diante, longe de toda a vista social. Não é à toa que tudo isso tem reverberação em amizades, né? Onde as pessoas trans que geralmente, principalmente, né, estão aí no serviço profissional do sexo, têm amizade, né, que é um exemplo, apenas com as que estão lá, ou com as pessoas que têm uma mente mais aberta, ou que entendem, né, que de fato as nossas questões. E também tem essa reverberação, além de em relação ao mercado, né, de trabalho, em que a gente teve essa discussão, tem no lado afetivo, porque essa sociabilidade em que a nós ela é negada, tem esse impacto na afetividade. Porque é raro um homem cis hétero, que é um exemplo clássico, ele assumir uma mulher trans à sociedade, exatamente por conta da vergonha que ele tem, ou do que os outros vão achar, por conta de toda a ótica cis e normativa que as pessoas têm sobre nós, né? Então, é uma sociabilidade e de imposições que tem essas reverberações em diversos aspectos. Ok, professora. Fique à vontade, porque estamos no espaço das nossas casas, em um período de isolamento social, então essas coisas acontecem. Aqui o cachorro já latiu, meu filho já passou aqui atrás da câmera, então essas coisas acontecem, o que eu acho que deixa a gente mais próximo ainda e num ambiente mais acolhedor e familiar, tá? Então, fique aí super tranquila. Professora, e o que jamais poderia ser perguntado a uma mulher trans? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu tenho assistido aí alguns documentários, algumas entrevistas, e às vezes eu vejo umas questões tão invasivas e e não oportunas ali para aquele momento, que muitas vezes acaba deixando a pessoa em uma situação
constrangedora. Então, assim, na sua opinião, o que jamais poderia se perguntar a uma mulher trans? Ai, isso é clássico. Se a pessoa trans já fez ou não a cirurgia, ou se ela pretende fazer a cirurgia aí de redesignação e não de mudança de sexo, porque esse é um termo pejorativo, de redesignação sexual. Por quê? Isso é de intimidade ali da pessoa trans e não são todas que querem isso, né? Então, é algo tanto indelicado quanto também uma invasão aí de privacidade, né, em relação a essa pessoa. Uma outra questão que eu acho assim, tem que ser dito, nunca diga para uma pessoa trans, nossa, mas você nem tem a aparência de trans? Tá. Qual é a aparência, então, que uma pessoa trans ela tem que ter, sabe? É exatamente essa questão da estética, ela ser compulsória, ela ser impositiva, entende? Porque não há uma forma exata ou de aparência de ser um homem ou de ser uma mulher, né, que assim por diante. Nós somos, né, diversos, tanto em aparência quanto em personalidade, né? Então é algo que acaba sendo tanto indelicado quanto também transfóbico, né? Porque aí você mostra uma certa repulsa pela identidade e a imagem ali da pessoa, né? Eu acho que são assim as duas, tanto a pergunta quanto a afirmação assim mais clássica que uma pessoa trans passa e que é constrangedor, né? Eu acho que um outro ponto é quando se pergunta a mulheres trans, né, no caso, como você esconde o seu pênis? Isso também, gente, é extremamente indelicado, é uma invasão, assim, de privacidade enorme, sabe? Que, infelizmente, acaba acontecendo. Então, são coisas que, se a gente para pensar, para analisar, acaba, assim, então, não cometendo esses deslizes e tudo mais. Ok, Érica, a Leide faz um comentário aqui de uma amiga, provavelmente uma mulher trans, né? Ela coloca assim: uma amiga minha trabalhou numa empresa de telemarketing, mas quando surgiu uma vaga de supervisão, seu chefe disse não, alegando que as famílias poderiam não fechar o curso vendo sua aparência. Que horror isso, muito triste, ela coloca. E o que você comentaria sobre isso? É exatamente essa questão de se ter uma lógica, né, de se ter um modelo do que é ser uma mulher e do que é a imagem aí de uma mulher, né? Você descarta a identidade e foca na imagem que está, então, à sua frente. E ou você rejeita ou no caso, aceita, né? Então, quando uma pessoa trans, ela de fato tem aí os seus meios, né, que negados por conta disso, por conta da aparência sendo um exemplo, é também um ato transfóbico, né? Ok. Professora, e o que você falaria para uma pessoa que está vivenciando aí esse processo nesse momento e que está aí com essa luta interna com ela e com o que a sociedade impõe? O que você falaria para uma pessoa que está vivenciando essa situação nesse momento? Eu falaria para ela procurar se centrar em si mesma, ter contato com outras pessoas assim como ela, né, para essa questão de se entender, ficar mais fácil, porque um processo, né, de transição é difícil, é doloroso, é confuso, sabe? Então tem que se haver esse auxílio, esse amparo, e dizer para ela não se guardar, porque isso destrói a gente. Eu passei 17 anos, né, da minha vida performando que eu não era. Hoje eu tenho ansiedade fortíssima, exatamente por conta dessas questões. Então, essa questão de se reprimir nunca é bom. E sempre, né, que buscar esse apoio. Eu acho que são duas coisas, assim, fundamentais. E aos poucos, os outros passos, eles vão ser dados. Mas é exatamente essa questão. Se explicite e busque apoio.
Ok, Érica, o Moisés Filho dá uma boa noite para você. A professora Elaines Gavioli Massucato, que é professora da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara, também dá boa noite. Fala que assim seja, mas ela falou em outro momento, de uma outra fala muito boa sua. Uhum. E o Christian, que é o meu companheiro também, fala Érica maravilhosa. E nós temos hoje a participação muito especial da professora Regina Helena Moraes, que é uma professora aí também formada aqui pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, uma professora atuante, uma professora preta, né, também aí envolvida no ativismo aí pelos direitos aí das minorias. E aí a professora Regina Helena, ela coloca, Érica, estou amando sua live. E aí ela pergunta, como atua a resistência no sentido de ser uma mulher trans? Hum, Bom, eu vou trazer então esse contexto mais geral e nos âmbitos acadêmicos, porque, assim, para me situar. Essa resistência ela atua em relação à sociedade, de fato, não lerem a nossa identidade da forma como deve ser lida, e, consequentemente, então, você tem bombardeamentos, né, contra a nossa identidade, que acaba se tornando, então, toda uma transfobia estrutural, né, praticada pelos âmbitos institucionais, sociais, econômicos e assim por diante. Dentro da instituição universidade, a gente tem essa resistência. Eu vou dar um exemplo aqui mesmo da Unesp, quando, ok, a gente tem acesso ao nome social, mas quando o seu nome de registro, quando você vai entrar lá no PC, né, para acessar o seu login e assim por diante, o nome ali de registro, ele aparece enorme estampado, sendo que é o nome social que deve aparecer. É algo que causa, de fato, um constrangimento, né? Embora já seja retificada, isso já foi para mim um constrangimento que é para outras, né, pessoas trans. Então, são alguns exemplos de resistência referente à nossa identidade. Agora, em relação a nós, de fato, sermos, né, resistentes enquanto, né, pessoas trans e assim por diante, é exatamente por toda essa luta que a gente tem enfrentado e tem batido, né? Olha só, a gente tem duas, né, pessoas trans que estão inseridas aí nos espaços mais politizados, né, ali das assembleias, né, que a gente tem aqui no país, que é tanto a Erika Hilton quanto a Erika Malunguinho. Então a gente vê que a resistência, ela de fato tem tido sua proposição, é, embora ainda nós sejamos poucas, né, nos espaços universitários, aos poucos nós temos adentrado, até mesmo algumas universidades têm adotado, né, cotas para transexuais e assim por diante. Então, são conquistas que, aos poucos, pela nossa resistência, vem sendo feita, né? E que, assim, espero que, com o tempo, isso só possa, de fato, ter um progresso. Ok, professora. O Moisés Filho, ele faz uma pergunta, ele coloca assim, professora, já aconteceu da senhora ser discriminada pelo aluno? E como lidar com essa situação se acontecer? Nunca me aconteceu, porque é, eu já chego na sala de aula e já falo, sou uma mulher trans, estar aqui para mim é algo totalmente propositivo, tanto para mim quanto para vocês, então eu espero, né, que esse respeito aí envia, né, de mão dupla, e assim a gente trabalha normalmente. Caso isso venha a acontecer, é, eu não sou de passar pano para as pessoas, para preconceitos, para estigmas que são estruturais. Então, queira a pessoa goste ou não, eu vou repreender ali à frente de todos, e depois, né, que de fato, ver como que institucionalmente dentro do âmbito educacional aí,
os trâmites eles possam ser desenrolados e assim por diante. Mas essa repreensão, eu digo não de um modo assim duro, cruel, crasso, mas de uma forma tanto didática quanto de fato trazer a aula para esse ponto, né? Porque eu acho que assim, né, você pega a pessoa ali no seu próprio erro e já abre a visão e ótica ali de todos que estão tanto ouvindo e que querem, né, também ter ou no caso ter essa visão mais ampla, né, das coisas e como elas se sucedem, porque eu não vejo como algo de fato efetivo você meio que sofre um estigma, sofre ali um preconceito por parte ou de aluno ou de qualquer outra pessoa e naturalizar isso, sabe? A gente não pode ter essa naturalização e romantização aí das coisas, sabe? São corpos, são vivências, são problemas estruturais e que precisam ser tratados, precisam ser trabalhados. Precisam ser combatidos, né? E é dessa forma Exatamente. né? E não fazendo de conta que nada aconteceu. Brilhante. Exato. O Nayara Medeiros, né? Eu estou adorando sua participação, não a conheço, né? Ela é Tô perfeita, ela é perfeita. aqui pela primeira vez. E aí ela coloca, Érica, qual o seu posicionamento, recados e provocações para os aliadex, além de não estarem fazendo mais do que a sua obrigação, e como se educar sem ser invasivo com as pessoas trans em prol de uma transgressão do nosso sistema. Quer que eu repita? Dá uma repetida, Paulo, né, para mim, que cortou. Ela colocou assim, Érica, qual seu posicionamento, recados e provocações para os aliadex, além de não estarem fazendo mais do que a sua obrigação, e como se educar sem ser invasivo com as pessoas trans em prol de uma transgressão do nosso sistema? Ai, perfeita essa pergunta. Muitos se dizem aliados, mas quando se é para lutar, se é para embater, se é para defender quem é trans, nessas horas há um recuo. Quem é de fato aliado, seja em qualquer causa e assim por diante, tende a estar disposto a estar na linha de frente. Por que eu digo isso? Porque eu, como uma trans preta, é como eu já disse, eu e as minhas estamos lá no fundo do poço da estratificação social. É a realidade, infelizmente. Então, quem detém mais privilégios sociais que eu tende a abdicar mão desses privilégios exatamente para atuar em uma luta que seja propositiva. Estar na linha de frente, estar ali quando você está em um almoço em família, e aí algum parente solta algum comentário que seja transfóbico ou racista, né, que assim por diante, defenda, repreenda, não cale, não naturalize, né, com essas coisas, porque é exatamente a partir daí que o preconceito ele é perpetuado, né? Então, a luta efetiva de quem se diz ser aliado é de fato ter a atitude de estar com a gente na linha de frente e não quando acontece alguma coisa se sentir intimidado ou recuar. E eu acredito que aliados se constroem procurando entender as nossas vivências e se calando quando nós estamos dizendo, quando nós estamos ensinando e não tomar o lugar de fala, né? Porque é aquilo que a Camila diz, todos nós temos, de fato, né, lugares de fala, porque todos nós estamos em locos enunciativos, em locos aí, né, de vivências. A questão não adentrar o lugar de vivência do outro, e sim procurar entender e embater junto com o outro. Ok, professora. O Moisés, ele agradece, né, pelo esclarecimento que a senhora colocou aí em relação à pergunta que ele fez. Eu acho que a Nayara está satisfeita aí também, assim como eu, com a sua resposta, como sempre, brilhante aí nas colocações.
E a Leide faz um comentário aqui, ó, preconceito é terrível. Sou mãe de um menino homossexual. Hoje ele já tem seu companheiro. Agradeço a Deus e agora tenho 2 filhos. Isso me dá orgulho. Professora Érica, nessa perspectiva de família que a Leide está colocando, eu gostaria de ouvir um pouco de você. O que você falaria para as famílias que estão vivenciando, né, no seu núcleo familiar, alguém que está aí nessa transição aí de, de identidade de gênero, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com você no início e para que não aconteça como acontece com a grande maioria das pessoas quando resolvem realmente assumir aí a sua verdadeira identidade de gênero. O que que você colocaria para essas famílias? Eu acho que é o momento aqui da gente refletir um pouco sobre isso também. Eu acredito que a premissa principal seja apoiem seus filhos, quer sejam lésbicas, quer sejam gays, quer sejam bissexuais, transexuais, assexuais, intersexuais, enfim, quer estejam aí nesse âmago da pluralidade, apoiem. Esse é o ponto principal, porque apoio da família, isso se conta muito, sabe? E não só esse apoio de ajudarem, né, com esses filhos, mas sim entendê-los e nunca, né, querer, então, pôr a carroça, né, na frente do burro, né, no sentido, embora eu não sou muito fã, né, dessa frase, mas foi a que mais veio agora na mente, no sentido de, assim, não quererem interromper o que eles estão dizendo ou vivenciando ou dizendo o que eles passam, né, no sentido experiencial e dizerem que não é aquilo, porque é aquilo, porque são eles quem estão, né, de fato tendo essa vivência, que é exatamente esse conceito sobre o lugar de fala. Então, é esse ponto de apoiarem, ouvirem e agirem ao lado deles. Eu acho que isso, assim, é essencial e conta demais para a ajuda, né, desses LGBTs. Não é à toa que o incidente ou o índice aí, né, de depressão ou de suicídios de LGBTs, eles decaem muito quando você tem o apoio aí, né, de quem tem um vínculo afetivo mais forte, principalmente aí na família. Óbvio que nós não podemos e nem devemos dar uma romantização aí para a família, porque infelizmente pode ser um ambiente tóxico, né, também, mas exatamente esse trabalho em que a gente tem de ajudar essas famílias a apoiarem os seus filhos e que é o que a gente espera que de fato aconteça, né, para não ocorrer casos assim como eu e tanto outras pessoas infelizmente passaram, porque é muito doloroso. Ok. Professora Érica, você é munícipe araraquarense. Na cidade de Araraquara tem algum equipamento que oferece algum tipo de ajuda às pessoas LGBTs no geral? Algum tipo de Sim, atendimento? Você poderia falar sim, um pouco só? a assessoria LGBT aqui da cidade, que fica lá na Avenida Espanha, é assim, perfeito. A coordenadora de lá é a Filipa Brunelli. Ela, ela é uma pessoa trans, né, também, que atua aí como coordenadora aí nessa parte executiva. Ali, então, né, você tem tanto o auxílio dela, quanto do próprio, né, psicólogo que atende ali pessoas LGBTs gratuitamente, para de fato ajudar essas pessoas não só lidarem com as questões ou do seu gênero ou da sexualidade, mas em geral, né? Porque às vezes essas questões elas estão à parte, então ali tem-se todo esse apoio. Além, é claro, dos encaminhamentos ali para retificação de nome, uso de hormônios, né, que assim por diante. Então,
é uma gama de ajuda que, de fato, tem beneficiado muitos LGBTs e que fica um convite, né, para quando esse período todo acabar, as pessoas irem lá para conhecer, porque é um trabalho efetivo e muito bom que tem sido feito. Ok, professora Érica, a Silvia Mara de Oliveira, que é técnica de enfermagem do CAPS Mental, ela dá boa noite. A Leide Lira coloca isso mesmo, parabéns pela sua colocação. O Moisés Filho, que é o meu primo, né, que mora em Natal, Rio Grande do Norte, está sempre participando aí das discussões e dos debates, ele coloca: a família tem que ser a base e fortalecimento, né, independente da orientação sexual. Muito bom ouvir isso do meu primo, né, que crescemos juntos, né, em um local extremamente machista, né, e ouvir isso do meu primo é muito gratificante. E aí a gente está finalizando, quase finalizando a nossa roda de conversa virtual hoje, mas a Nayara, ela contribui colocando assim, ó: importante, quando falamos de figuras que falam, debatem e teorizam sobre o movimento LGBT, dentre outros grupos considerados minorias, quem você considera essencial para compreendermos as lutas, pautas, e quem devemos olhar questionando o discurso ou não o abrange da melhor forma? Finalzinho no... Você entendeu o que ela quis colocar? Sim, sim. Em relação a ter essas referências, né, tanto teóricas ou de práticas, né, a gente tem a Giovanna Baby, que é uma travesti que ela foi perseguida na época da ditadura e pós a democratização pela Operação Tarântula, né, que visou aí o extermínio das travestis e das mulheres trans. É uma trans, assim, que ela está viva até hoje, assim, tem uma contribuição de experiência e de conhecimento enorme. Tem a Maria Clara Araújo, que é uma pedagoga, né, que é uma pessoa trans. Erika Hilton, que é essa qual eu já citei, a própria Erika Malunguinho, né, que são todas que estão, né, esses espaços aí, né, de disputa de narrativas, quanto de proposições políticas mesmo. Mas não só essas, né, que têm estado nesses âmbitos mais de visibilidade, né, que assim por diante. As próprias, né, pessoas trans, que eram as que estão, né, nos âmbitos aí da profissão do sexo, ou que não estão em uma universidade, mas estão militando, né, que assim por diante, todas elas têm de fato a sua contribuição, né, para a luta contra o preconceito e que para as pessoas de fato olhem, né, para nós de uma forma humanizada e que nos ouçam, né. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas em geral, né, busquem essas referências para que se possa entender. Uma outra referência que ela também é uma LGBT, que é lésbica e é conhecidíssima, a própria Angela Davis, né, é, que tem todo um arcabouço teórico e de luta que toda e qualquer, né, pessoa tem que conhecer, como a própria Audre Lorde, que também era uma lésbica, né? Então, vejam, são, né, pessoas LGBTs, querem identidade de gênero, querem sexualidade e que são pretas e que, de fato, produzem conhecimento e lutas. Isso mostra a lógica sendo quebrada pelo que a normatividade, então, ela nos impôs, né, de que nós não produzimos e não sabemos nada e assim por diante. Então, é totalmente o contrário o que se é feito, né? Então, aí fica até mesmo o meu incentivo para a busca, né, dessas referências que são tão importantes. Ok, professora, eu gosto de que todos participem e se coloquem, e aí, como a barra vai descendo, eu não tinha visto, mas a Maria de Lourdes Alves dos Anjos, que é uma internauta e assídua, é uma senhora aí com mais de 60 anos, que está sempre participando desses debates, e fala que tem
aprendido muito aqui nessa roda de conversa digital. Então, me ajude aqui, professora Érica. A Maria de Lourdes coloca: eu ouvi um comentário no Face onde uma mãe falava assim: tem um filho gay, eu incentivei ele a estudar. Ele fez 2 faculdades, estudou letras, tá? Também. E algumas pessoas foram contra ela, pois disseram que ele era conhecido pelos seus estudos e não por ser quem era. E aí a Maria, ela diz assim, que fui contra, parabenizei a mãe e o seu filho e tive várias curtidas. E aí pergunto, acho que estou errada de ter apoiado essa mãe e tantas outras? O que você falaria para ela? Imagina, Participação a gente de fato tem que apoiar as pessoas, né? É aquilo que eu já havia dito mais cedo, né? Tem que se haver, então, essa construção de aliados, né? Ou de forma mais radical, ou de forma mais gradativa. Então, esse apoio, desde o menor apoio ao maior apoio, é totalmente importante. Dizer para alguém que, de fato, ela não deve ser identificada por sua orientação ou por sua identidade de gênero é real. E isso é óbvio, né? Porque a pessoa como um todo, ela é muito mais que isso, né? Mas entram pontos em que a gente tem que levar em conta as especificidades, quando então aí a gente fala sobre lutas, sobre estigmas, né? Sobre inserções, então essas especificidades elas têm de ser consideradas, né? Espero que algum dia a gente não precise mais disso, mas enquanto houver toda essa estruturalidade preconceituosa em todos os sentidos, né, tem de serem levadas em conta. Ok, Maria de Lourdes, parabéns pela colocação e pela contribuição, como sempre, aqui, né, nas nossas lives. E aí, professora Érica, a Lady Lira, ela coloca parabéns, Érica, além de linda, inteligência pura, né? E aí, Obrigada. professora, para a gente finalizar, que você tem aula agora, né, tem um material para encaminhar aí para os seus alunos, você dá Uhum. aula de que disciplina mesmo no curso, lá no Eu dou cursinho aula de popular? literatura. Eu dou aula de literatura para eles. Tá. Então, a professora Érica, além de dar aula de espanhol, né, de línguas, ela também é professora de literatura. E aí, professora, antes das considerações finais, você acha que tem alguma coisa que deveria ser contemplada aqui nessa live que não foi contemplada, que você gostaria de colocar e que tenha passado aí despercebido, ou Não, a gente acredito que a pode... gente teve um bom papo, a gente acho que esmiuçou bem toda a questão. Acho que o meu incentivo mesmo em desfecho é as pessoas lerem mais sobre identidade de gênero, entenderem mais as vivências, né, de pessoas trans, porque nós somos, né, mulheres, homens trans são homens, né, que assim por diante, não é a genital que dita algo, né? Eu acho isso muito importante das pessoas elas terem em mente. E, enfim, lerem e lerem, né? Porque de fato é o conhecimento que emancipa, né? E é a partir daí que a gente então tem construções efetivas de tanto de narrativas quanto de aliados, né? Sempre, né, levando em conta aquilo que eu disse de nunca então ultrapassar o lugar de fala, mas sempre estar lutando lado a lado, estando junto com essas pessoas aí na linha de frente, que é tão importante. Ok, tá. Eu sei que você vai chegar um pouquinho atrasada aí para os seus alunos, mas tem uma pergunta aqui que chegou agora que eu acho que é de fundamental importância você esclarecer e você tem propriedade para isso. Uhum. Assim como existe na sociedade pessoas que criticam as cotas, né, para nós pretos, eu acho que deve existir pessoas também que criticam as cotas aí para as mulheres trans, né? E aí o Cristo ele coloca assim, ó, criação de cotas nas universidades para pessoas trans. O que você acha sobre, professora Érica? Você poderia comentar? É essencial.
essencial, porque olha o número ínfimo que até agora nós somos nesses espaços, né? Então você né, propor ações afirmativas e discriminações positivas é algo extremamente essencial, né? Porque você meio que fomenta uma reparação histórica, uma reparação estrutural. É claro que não é tudo, isso é só o início, mas precisa ser feito. Ok. Então, gente, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes das considerações finais, né? Eu conversei aqui com a Érica Mateus, professora do Cursinho Popular Caboré, não é isso, professora? De literatura. Ela que também é palestrante e é graduanda no curso de Letras da Faculdade de Ciências e Letras Unesp Araraquara. Professora Érica Mateus, eu gosto de falar esse nome composto, porque eu acho forte e cara mesmo. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e informações aí prestadas à nossa população. E agora eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais, para a gente encerrar essa grande noite aí de reflexão e de debate. Eu acho que foi muito produtiva. Pelo menos para mim foi extremamente Sim, produtiva. Eu acredito que sim. para outras pessoas também. Eu quem agradeço, Paulo, pelo convite aí, né, que me rendeu. É um aluno perfeito, Paulo, gente, ele é muito fofo. E eu agradeço, né, todo esse levantamento aí de questões e de participações aí que todos, então, né, tiveram, então, para dar ânimo, né, e energia a esse debate que foi tão importante. É óbvio que isso não é tudo, é só a ponta do iceberg, né, mas a gente pôde ver, então, né, com um pouco aí de cada coisa e fica o incentivo para que se procurem mais e leiam mais e escutem mais, né, pessoas trans que têm tanto a dizer, a contribuir e a fazer por todos nós, né, e principalmente aí né, nessa ruptura estrutural aí dos preconceitos. Mas eu agradeço muito ao Paulo e a participação aí de todos e espero em um futuro breve estarmos juntos, né, para se discutir mais. E Paulo, muito bom e parabéns pela sua iniciativa de promover, né, de fato, esses debates que são tão importantes e da mais e das mais, né, no caso, nas diversas áreas que sempre então tem fomentado e articulado e isso é muito importante. Ok. Professora Érica, então, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer o apoio de algumas empresas aqui da cidade, né, que vem apoiando aí as nossas rodas de conversa virtual. Então, um agradecimento especial à Autoescola Central, na pessoa do José, né, que sempre vem nos apoiando, ao Café Psi, que é um grupo de estudos onde nós, psicólogos, nos reunimos para debater temas relacionados aí à questão do ser humano, as questões do ser humano, o Charmoso Burger, a esquina mais charmosa de Araraquara, a Suíte Papinhas, na pessoa da nutricionista Carolina Oliveira, a Montana, o Grileto, a Inova Pizza e o CETEC, Centro Educacional e Técnico de Araraquara, a escola a qual eu dou aula, e ao QG da Barba. Então, assim, agradeço a essas empresas e deixo aqui o meu pedido também, né? Contratem mais pessoas trans, pessoas homossexuais, né? Porque independente de qualquer coisa, são seres humanos como qualquer outros e como qualquer outro e precisa estar ali num lugar onde qualquer outra pessoa estaria, né? E não na rua se prostituindo, como a sociedade vem nos colocando aí, exatamente pela falta de oportunidades, né? Que essas empresas não dão. Então, fica aí o meu apelo a essas e a outras empresas aqui da cidade na contratação aí mais de pessoas aí trans, homossexuais, né, dentre outros. Então, muitíssimo obrigado.
Beijo no coração e a gente se encontra aí quinta-feira na nossa aula de espanhol. Beijão, Demorou, professor. beijinhos. Até quinta. Tchau, tchau.